Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos nesse instante então, vivendo a linda oportunidade de estarmos aqui todos entre irmãos, buscando a felicidade, carinho, amor, a mudança interior, para que possamos então, com essa mudança, refletir alguma luz, ventilar alguma luz quando sairmos daqui e ajudarmos os nossos irmãos que ainda estão perdidos no caminho. Aí a gente às vezes pensa, né? Ajudar nossos irmãos que estão perdidos no caminho, se ainda eu estou ainda perdido no caminho. Mas é esse o grande detalhe. Nós, quando estamos perdidos no caminho, temos que dar as mãos para o outro que também o está, para que possamos ir juntos até Jesus. Para que possamos entender de que precisamos caminhar juntos e não separados. Não é porque temos um pouco mais de conhecimento, alcançamos um pouquinho de melhora espiritual que devemos abandonar aqueles que estão ao nosso lado. Bem pelo contrário, temos que estar buscando eles em nossos corações, ajudá-los da melhor forma possível, sermos humildes, pois aí seremos felizes e aí ajudaremos muitos irmãos que precisam. Porque às vezes a gente pensa que sabe muito, mas a gente está sempre em aprendizado. A gente pouco sabe. A gente aprende desde os nossos filhos, as criancinhas pequeninas, né, igual a Aracina deu até a palestra dela, até os mais velhos. Então a gente está sempre aprendizado. A vida é um eterno aprendizado, ou seja, somos vidas eternas, né? E hoje, gente, temos a oportunidade de estarmos aqui protegidos por José de Mocó, amparado por esses bons espíritos, nossos mentores que nos trouxeram até aqui, e vamos passar a palavra para o nosso irmão Fábio, que vai nos passar uma palestra maravilhosa, que é a palestra do livro Obreiros da Vida Eterna. Vamos ver se eu decorei o capítulo 16 e 17. Consegui! 16 e 17. Então vamos lá, Fábio. É nós irmãos. Arrasa aí, pede ajuda para a espiritualidade e vamos ver. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Feliz de mais uma vez estar aqui para mais um encontro e para falar do livro que de fato é sensacional, né? O livro Obreiros da Vida Eterna, que é um livro que basicamente trabalha sobre e explora os assuntos da desencarnação. Quando a gente pega o terceiro livro da série do André Luiz, que é Missionários da Luz, ali fala-se sobre reencarnação. Então, desde o planejamento reencarnatório, todo o processo. É um livro maravilhoso, o meu preferido, aliás, que soma ao romance, a um conteúdo científico muito profundo, que é seguido justamente pelo Obreiros da Vida Eterna, que trabalha o fechamento do ciclo, que trabalha a desencarnação. O livro traz diversos exemplos e ele é focado na atuação do André Luiz e vários espíritos dentro da Casa Transitória de Fabiano, que é uma entidade de assistência móvel, né, nas regiões umbralinas, que faz um primeiro atendimento de espíritos que são resgatados, mais endurecidos ali, e fazem um processo de, justamente como diz o nome, de transição para que eles possam depois serem encaminhados a instituições mais bem estruturadas, né, no sentido de trabalhar um padrão mais homogêneo, né? Eles recebem ali espíritos com muita perturbação, conseguem fazer um trabalho para preparar esses espíritos até o próximo momento da evolução deles, onde eles são transferidos para outras colônias. Falando específico do capítulo 16, o capítulo chama Exemplo Cristão. E o exemplo cristão, ele fala sobre um personagem chamado Fábio, né? Que é um personagem muito humilde, né, que na Terra ele viveu com muitas dificuldades, né, ele veio um corpo muito franzino, muito debilitado, e até com 12 anos ele contraiu tuberculose.
quase desencarnou na ocasião e teve muitas lutas durante a vida, né? A família não dispunha de condições financeiras favorecidas, então ele teve que trabalhar desde muito cedo. 14 anos ele teve que quando terminou a primeira série de estudos, né? Ele teve que já partir para trabalhar, para ajudar no ganha-pão da família. Coisa até que o pai relata, né? Que era muito doído para ele, porque ele percebia a inclinação, principalmente artística, do Fábio. Ele tinha uma alma muito sensível, era um espírito muito elevado, e ele tinha uma inclinação para as artes, assim, uma alma muito sensível, né, com muita vontade de aprender, de estudar, mas que infelizmente o pai não tinha outra saída que não fosse oferecer trabalho para ele, porque de fato a família precisava de ajuda no reforço do ganha-pão. E assim seguiu-se a vida. Ele sempre esteve muito ligado às questões, né, de Jesus, sempre procurou ser uma pessoa muito correta e sempre cultivou essa proximidade com os bons espíritos, né, com Jesus através do Evangelho no lar. Ele sempre teve isso muito forte, constituiu família, veio a ter 2 filhos e uma esposa chamada Mercedes, e construiu um lar que, apesar de muito, muito humilde, era extremamente bem estruturado em termos evangélicos, espirituais. Ele criou uma cultura dentro de casa muito focada na vida de uma forma mais ampla, né? De que somos espíritos vivendo situações de reencarnação, vivendo na reencarnação oportunidade de reharmonização com os diversos equívocos que nós, como espíritos, trazemos aí ao longo do tempo. Então ele soube cultivar, ele soube criar esse estofo junto à família, apesar de não ter podido legar nada para eles no sentido material. Mas isso não o perturbava, né? Ele se sentiu um homem realizado por ter criado uma família tão bem estruturada e ter, sobretudo para os seus filhos, ter trazido a noção exata do que significa a vida, de ter trazido para eles toda essa questão importante de entender a vida de uma forma mais ampla. Então ele se considerava uma pessoa realizada, né, dentro da vida. Essas reflexões todas vinham em um momento onde ele já estava próximo da desencarnação. Ele contraiu tuberculose um pouco mais para frente e aí a doença foi consumindo ele, e nesse ponto o André Luiz e os seus companheiros são chamados à casa dele para poder dar todo o suporte ao desencarne desse irmão. Então, nesse momento que eles chegam lá na casa, eles percebem uma energia diferente, né? Uma casa muito humilde, mas com uma energia muito boa. E eles até comentam, né, a diferença. Estavam na cidade do Rio de Janeiro, e eles comentam a diferença, né, entre vários outros lares, né, lares assim, fisicamente mais bem estruturados, né, lares mais formosos e em desarmonia, né, completamente abertos às influenciações dos espíritos que entravam e saíam nas casas que não tinham proteção. Proteção essa dada, como sabemos, pelo Evangelho no lar, né? Então, André Luiz traz esse comentário de que ficava claro, né, como que fazia diferença o fato de eles cultivarem um lar com bastante enfoque evangélico, como isso os protegia e como isso criava um ambiente de muita serenidade. Então, quando eles chegam lá, está o pai dele, chamado Silveira, que é quem conta para ele o histórico desse irmão, né? Fala um pouco de como foi a infância, que sempre foi um espírito muito bom, que ele até, na tenridade do filho, ele muitas vezes
chorava, né? Ficava muito triste e apreensivo com o que seria o futuro dessa alma tão nobre dentro de um corpo tão friozinho, tão debilitado, né? Como seria a vida para ele, né? Mas ele seguiu diante de todos os obstáculos e chegava naquele momento da vida, já próximo da morte, se sentindo realizado, né? Não por deixar bens para a família. Ele entendia que a família teria, sim, viveria dificuldades, porque ele, como aluno de família, com 2 crianças pequenas e uma esposa prestes a se tornar viúva, ia ser difícil. Por outro lado, ele se sentia fortalecido com a certeza de que ele tinha deixado as bases necessárias para que aquele lar estivesse sólido e conseguisse superar aqueles problemas que seriam transitórios. Nesse momento, o André Luiz faz uma comparação com o último caso que eles haviam ajudado de desencarne, que foi o de Dimas. Aliás, o desencarne de Dimas é até bem famoso quando a gente estuda os casos dentro do... Se tiver curiosidade, se vocês buscarem no Google, existem filmes feitos, que estão no YouTube, que foram sobre o desencarne de Dimas. Todos os processos que foram descritos pelo André Luiz foram feitos na forma de pequenos filmes, né? Foram feitos sketches ali muito breves, rápidos, né? Mas muito bem feitos, com as substâncias fluídicas, com a luz, quando o André Luiz descreve que a luz, quando sai do corpo, fica para o lado de fora, como se fosse uma ampola muito brilhante, e dela começa a se formar o perispírito em cima do Dimas, né, quando ele está logo após o desencarne. Isso tudo é feito com efeitos especiais. Então tem até, se não me engano, é TV Espiritismo, que tem um dos filmes que foram feitos sobre o desencarne dele. Então é muito interessante, eu recomendo para quem nunca teve algum contato, porque ali ele fala exatamente todo o processo de uma forma bem ampla, né? Que é justamente a ajuda da espiritualidade nos momentos finais, o processo delicado de corte dos laços fluídicos com o cadáver e todo o amparo que é necessário para alguns espíritos mais, para outros menos, a depender do avanço que eles tiveram em vida com relação às suas qualidades morais. Como eles viveram? É aquele ditado de que morremos como vivemos, né? Então, as pessoas que se dedicaram ao crescimento, né, a buscarem ser melhores, né? Sabemos todos nós a dificuldade que é. Toda hora que a gente faz uma comparação, olha para pessoas que a gente admira, a gente olha e fala assim, como eu estou longe, né? Mas o importante é se manter em movimento. Nós estamos aqui numa oportunidade de reharmonização e a gente vai andar na velocidade que nos for permitido. Claro que a gente pode fazer um pouco mais de esforço para conseguir resultado mais cedo, mas podemos não estar prontos, né? Nosso momento evolutivo pode não ser apropriado ainda para que a gente consiga dar aquele salto quântico que a gente almeja. Você entra na encarnação numa situação ali meio mais ou menos assim, agora quero sair muito bem, você pode não estar pronto para isso ainda, pode ser um passo muito grande, por isso a gente tem que respeitar essas limitações que a gente tem e procurar, claro, avançar naquilo que for possível. E ele conta, no caso, voltando um pouquinho a Dimas, que é um caso que ele correlaciona nesse capítulo, ele explica, poxa, como foi diferente, né, com o Dimas, né? O Dimas era um médium, trabalhador excepcional, uma pessoa muito do bem, uma pessoa espiritualizada, que trabalhou muito pelas pessoas, trabalhou para ajudar os irmãos, enfim, trabalho mediúnico, trabalho de assistência. Então, uma pessoa que tinha créditos para ter um desencarne muito tranquilo. É o que a gente pensa, né? Mas, ele, ao fazer tudo isso, ele negligenciou uma parte da vida junto à família, no sentido de que se ele deu muito afeto, ele foi um pai muito presente, muito afetuoso com os filhos, muito protetor,
com a esposa também, porém ele não trouxe os valores que ele pregava no centro espírita e tudo mais para a família. Então ele não preparou a família para o desencarne, processo natural de vida. Então, ao mesmo tempo que ele trabalhou muito em função dos irmãos, na casa dele, apesar de ser um pai muito querido, muito afetuoso, ele não preparou, ele super protegeu e ele deixou de educar os filhos para as verdades maiores, né? Então, isso pesa no momento do desencarne. Por quê? Porque a família não está preparada para a separação. Então, a família, durante o processo dele, ele está muito conectado com a família, que está ali em prantos, né, desesperada com a partida, e um com o outro se prendem, tornando o processo de desligamento muito difícil. É até feito um comentário pelo André Luiz, que ele fala assim, olha, você vê que interessante, né? Muito diferente do que costuma ser a presença dos parentes no desencarne, que são presenças que atrapalham as equipes espirituais para fazer o seu trabalho. Por quê? Porque elas não estão educadas para colaborarem com esse desligamento. Elas ainda estão muito presas, então a gente cansa de ver esse tipo de história, a gente sabe muito bem como funciona. Em geral, se a pessoa está hospitalizada ou está acamada, ela tem uma súbita melhora, que é justamente a forma que a espiritualidade encontra para que todas aquelas pessoas que estão fluidicamente presas, estão segurando aquele desencarnante, possam ser afastadas, possam estar tranquilas, e nesse momento em que elas relaxam as ligações, são feitos os desligamentos. Então ele comenta, falou assim, na maior parte das vezes as famílias não têm a educação necessária para poderem colaborar com esse processo de desligamento. Então Dimas foi responsável, ele teve a responsabilidade nesse desencarne mais difícil, porque ele não preparou sua família para esse momento que certamente viria. Então eu acho que é uma reflexão bastante importante, né, porque todos nós, né, que estamos aí procurando ser melhores, né, fazer o nosso melhor por nós, pelas pessoas, a gente não está livre de erros, né, de omissões que podem custar caro para todos nós. A gente inclusive vê aí nas sessões de doutrinação, de desobsessão, a gente recebe muitos irmãos que foram espíritas na Terra, né, e que relatam que acabaram chegando para o plano espiritual numa situação muito difícil e completamente inesperada, né? O que deixa claro para todos nós que o trabalho em si que é feito, tudo que a gente procura fazer para se melhorar, ele não é garantia de nada. A gente desconhece os nossos débitos todos, a gente está aqui justamente para se reharmonizar, e certamente, né, quanto mais fazemos é porque mais devemos, e temos a oportunidade abençoada de poder fazer algo para que essa reharmonização aconteça. Então, eu acho que isso é uma lição bastante importante, e não só para espíritas, né, mas para pessoas que vivem a religiosidade de uma forma mais intensa, né, porque isso nós também vemos aqui, né, pessoas que vieram de outros, egressos de outras religiões, e que também chegaram completamente iludidos no plano espiritual, acreditando que seu trabalho religioso garantiria para todas elas que chegassem em condições muito favoráveis no plano espiritual. E não é o que acontece. Então, feita essa reflexão, né, que ele compara Dimas com Fábio, ele vê como que aquele ambiente de compreensão ajuda o trabalho deles. Porque bem próximo, assim, ele já estava moribundo, né? Ele pega e fala, puxa, eu queria fazer um evangelho, né? Eu acho até que sinto que será o nosso último evangelho aqui. E aí, quando ele estava muito debilitado, a espiritualidade atua nele com passes longitudinais, trazendo todas as toxinas que estavam nele
para a pele. Então traz através do suor, né, as toxinas vêm todas para a pele e eles intuem a esposa para oferecer um banho. Um banhinho para se sentir melhor, tudo. Falando, boa ideia, vamos lá. Aí ele toma um banho e nesse banho a espiritualidade também magnetiza a água de forma que essa água absorva todos aqueles elementos que foram trazidos pelos passes e que estavam na pele do Fábio pudessem ser absorvidos e ele se sentisse melhor. E de fato, depois do banho, ele está bem revigorado, se sente muito bem, né? E aí quando ele fala, vamos fazer o nosso evangelho. É interessante, né? A espiritualidade estava trabalhando de diversas maneiras para propiciar esse momento. Aí ele faz o evangelho, né? Prece muito bonita, o filhinho dele faz uma prece maravilhosa também, e ele aborda diretamente o assunto, né? Dizendo que o desencarne estava próximo, mas que isso daí, apesar de trazer uma mudança na vida de todos, isso era uma coisa natural, que a gente tinha que aceitar os desígnios de Deus e tudo mais, que estivessem todos preparados, que não faltaria suporte, que ele, quando pudesse, estaria ajudando, que ele tinha certeza que a espiritualidade amiga era todo o suporte necessário. Então ele prepara muito claramente, claro que a família, né, esposa ali, meio chorosa, os filhos, porque sentiam, ele estava muito claro que ele sentia que ele estava próximo, e ele falava isso. Eu sinto que está muito próximo, mas tudo bem, não tem problema, vai estar tudo certo. Sigamos aí com fé que vai dar tudo certo. E aí, terminado o evangelho, ele vai se deitar, a esposa, os filhinhos adormecem rapidamente, já são levados por parte da equipe que estava lá para um outro local, um local mais feliz, um local que elas estivessem completamente alheias ao que estava acontecendo, e aí a equipe de desligamento e interação. Ele recebe ali um passe e nesse momento uma artéria importante se rompe e ele começa a ter jogos de sangue vivo, né? E a esposa acorda assustada e ele fala assim, não, eu não vou buscar o médico. Ele falou, não, tudo bem, pode buscar o médico, mas não se preocupe porque é justamente o fim, ele fala. E aí, com serenidade, ele ficou dessa forma, a esposa saiu atrás de socorro médico, e aí o desenlace foi sendo feito, o médico chegou, tentou fazer reanimação e tudo mais, mas ele acabou desencarnando. E ao contrário de todo o sacrifício do Dimas, que levou dias para que pudesse completar todo o processo, o corte do laço do cordão fluídico foi feito em 1 hora depois do desencarne. Que diferença, né? Como foi diferente, por quê? Porque ali não havia um apego egoísta, né? E foi possível fazer com que tudo se processasse como era devido. Então, Fábio é levado, depois, né, todo o processo de atordoamento, depois do desencarne, mas rapidamente ele já é conduzido para poder receber os primeiros socorros, né? Ele é sedado, né? Fica sonolento, o pai estava junto, o pai pede inclusive para não ser visto, né? Não ser identificado, porque entra um momento de muita confusão, um momento de desligamento ali que ele acha melhor não submetê-lo a uma emoção forte, né? Falou, mais tarde, quando eu estiver melhor, a gente conversa. Então, enfim, foi um processo, assim, digamos, que ocorreu assim da melhor maneira, e foi um processo que, segundo ele, seria o ideal, né? Mas isso só foi possível porque havia uma educação ali da família, né? Do desencarnante e da família, para que aquele momento pudesse ser respeitado. É interessante também, pessoal, vários amigos aqui já falaram de outros capítulos, mas só reforçando, esse livro ele fala sobre a etiqueta em velório, por exemplo, que é um tema que a gente não dá muita bola, né?
que no final das contas, quando você está lá no meio, você chega, o pessoal está falando, aí tem um pessoal que está meio alheio ao que está acontecendo, as conversas são das mais variadas, tem o pessoal rindo, tem de tudo. E ele fala no livro justamente o impacto que isso traz para as equipes que estão ali trabalhando, porque grande parte das vezes, principalmente pela maior parte da população, não ser tão ligada a questões religiosas, enfim, não estarem conectados com a realidade espiritual, é muito comum que os espíritos estejam ali ligados fluidicamente aí no cadáver, estejam juntos, estejam participando, estejam ali com completo, assim, em confusão, enfim, nas situações das mais variadas. E essa falta de etiqueta traz uma perturbação muito grande para o desencarnante e para todas as equipes que estão ali trabalhando para poder fazer com que aquilo se proceda da melhor maneira. Então, também tem essa parte que é bastante interessante, que eu também recomendo a leitura, porque não é um conhecimento, não faz parte do manual da vida, né? A gente não ouve isso em lugar nenhum, não é uma coisa que a gente... existem várias formas de enxergar isso, existem pessoas que falam assim, não, vamos tornar tudo muito mais triste, vamos, né, fazer uma celebração, vamos fazer as coisas de uma forma tranquila, vamos distrair os clientes que estão vivendo uma dor intensa, enfim, tem várias formas de olhar para isso. Claro que todo mundo que tiver com uma boa vontade de fazer a coisa ser o melhor possível, né, que sempre será louvado, né? Mas ele fala do ponto de vista espiritual, o que seria melhor que as pessoas pudessem fazer para que tudo ocorresse da melhor maneira. A gargantinha aqui tá brava. Então não dá combustível para ela para poder durar mais, né? E aí a gente entra no próximo capítulo, que chama Rogativa Singular. Esse capítulo fala sobre o apoio das equipes que inicialmente iam trabalhar em um desencarne, mas esse desencarne acaba sendo transformado. As equipes acabam tendo que ir lá para poder alterar uma programação previamente estabelecida. Existia uma educadora chamada Albina, uma avó já com 2 filhas, Lloyd e Eunice, que estava lá em vias de desencarne, já com vários problemas, e que as equipes se reuniram e falaram assim, nós vamos lá para... Eles foram avisar, vamos lá para o desencarne, beleza. Aí, Jerônimo, que era um dos líderes lá da equipe, é chamado às esferas superiores e volta, opa, temos novidades aí. Então, nós vamos lá, não vai ser para o desencarne. Nós vamos dar uma força para que ela viva um pouquinho mais. Ela precisa ficar um pouquinho mais no seio da família. Aí aquilo trouxe estranheza, né? André Luiz, muito curioso, perguntou de cara, falou, calma, segura a onda que eu te falo, deixa um pouco mais para frente. Aí no caminho ele aumentou, perguntou de novo. E aí foi dito para ele, não, teve uma intercessão por conta de prece. Uma rogativa que chegou lá para o plano espiritual, para as colônias, muito forte. Ela tinha sentido, tinha embasamento, e os espíritos optaram por mudar o que estava programado, em função da prece. Como assim? Mas quem será que foi o ser poderoso? Quem tinha costas quentes ali para poder fazer uma coisa dessa, né? Ele chegou lá e falou, não, vai ficar um tempinho, vai ganhar uma moratória. E não foi falar, na hora certa você vai saber. Quando eles chegam na casa de Albina, tinha o ciclo familiar, uma pessoa muito querida, e aí eles começam a trabalhar, primeiro entendem qual que era o momento orgânico da Albina, né? E falam assim, o que a gente pode fazer aqui para tornar as coisas melhores, né? O que a gente consegue aqui fazer para dar uma sobrevida, para dar aí alguns meses para ela, para que ela consiga ter uma qualidade para chegar nesse percurso um pouco mais à frente. O corpo estava bem desgastado já. Ela estava com tumor já, enfim, ela estava com algumas repercussões importantes no corpo dela. Eles começam a fazer todo esse trabalho, né? E aí
no meio desse trabalho, a avó pede para que um neto dela fosse trazido para a sala. E aí eles trazem o Joãozinho. Joãozinho era um neto de criação. Joãozinho foi deixado na porta da filha, chamada Lloyd, que o acolheu. Perdão. E aí, cuidou dele como filho. Então era uma mãe de criação, e a Albina, uma avó de criação, ele muito querido da família toda. E quando entra o Joãozinho, Jerônimo fala pro André, então, chegou o responsável por essa mudança toda de plano. Como assim? Uma criança? A criança teve essa força toda para conseguir uma moratória pela avó? Como funciona isso? Aí foi explicado para ele que o Joãozinho era um espírito muito nobre, que já estava na família da Albina há muitos séculos, eles já vinham trabalhando há muito tempo, e que ele tinha se unido novamente à família, né, que bem interessante, né, na forma de uma adoção, chegou ali, por isso que a gente não entende realmente nada de como as coisas funcionam, né? Às vezes a gente está dentro do lar, a gente sabe disso, de todos os desafios que muitas vezes trazem a convivência de pessoas que são muito próximas, e como que a gente tem famílias, a família nossa que está espalhada pelo mundo, que chega muitas vezes na forma de amigos, né? de parentes mais distantes, e até, no caso como esse, um caso bonito, né? Foi lá, adotou, e na verdade era uma alma querida, muito evoluída, que tinha uma missão dentro daquele núcleo familiar. E aí é explicado que ele já havia vivido com elas todas em outros momentos, e que ele, que estava planejado, tinha sido traçado, que nessa vida ele ia se reencontrar com o grande amor da vida dele para um trabalho importante no seio da família. E importante justamente por todo o preparo que aquela família tinha, uma família espiritualizada. Então era importante que ele pudesse se reencontrar com esse amor da vida dele. E quem era ele? Era justamente a bebê que a Lloyd estava esperando. Então sua mãe adotiva estava esperando o bebê. E essa criança era uma menina que tinha sido esse amor da vida dele. Então, o plano que havia sido traçado era que ele pudesse encontrá-la para construir uma vida, trabalhar as questões nessa encarnação. E que ele, como espírito evoluído, ele, em desdobramento, ele entendeu o contexto que estava se desenhando ali, e que se a avó partisse, a Lloyd, sua mãe adotiva, poderia sofrer um impacto muito grande emocional, podendo pôr em risco a gestação. Então, ela podia ocorrer um aborto, e isso poderia frustrar os planos que estavam sendo traçados, deles se reencontrarem. Então, a iniciativa dele, claro que foi embasada no amor, mas ela foi vista, né, porque pelo amor, se for só pelo amor, todos nós fazemos rogativas nesse sentido, né? Por que umas seriam ouvidas, outras não? Então, deixar claro que naquele momento existia um nexo causal ali, existia uma lógica que mostrava que, de fato, se aquele desencarne fosse prorrogado, ele traria segurança para que todo o planejamento enorme que foi feito anteriormente fosse respeitado e que não tivesse nenhum tipo de sustos ali que pudesse colocar em risco esse planejamento. Então, por conta disso, eles falam assim, correto, vamos prorrogar a vida dela até o nascimento dessa criança. Por então, o risco de aborto vai ser eliminado e aí o plano vai poder ser cumprido sem maiores problemas. Então, entendendo esse contexto, daí ficou claro, né, para André Luiz, e essa é uma mensagem que é trazida
no livro, né, de que é possível uma rogativa alcançar os planos superiores e mudar alguns desígnios que já estavam traçados. Que apesar de haver estudo, a gente sabe que existe, claro, um plano, mas existe o contato, a relação desse plano com o que cada um faz em sua vida, fazendo com que algumas pessoas possam viver mais do que estava planejado e outras possam viver menos, porque não cuidaram do seu corpo e abreviaram o seu desencarne, colocando-se em risco, enfim, de formas que for, né? De uma forma consciente ou inconsciente, mas colaborando para que aquele plano traçado inicialmente fosse mudado de alguma maneira. E aí é trazido esse conhecimento de que, através de uma rogativa, sim, é possível, desde que esteja muito claro que aquilo tem um propósito maior, que não é simplesmente deixar a nossa pessoa amada mais tempo junto conosco, que seria algo mais egoísta, né, sem um propósito maior. Mas se tiver um propósito maior e de fato aquilo estiver consoante com tudo que foi planejado, isso pode ser modificado. Então, assim, é um livro fantástico também, com muito conhecimento e que toca uma parte muito presente na nossa vida, que é a morte, né? E a gente muitas vezes passa pela vida procurando evitar pensar na morte, né? Pensar e com toda a dificuldade de lidar com isso, porque é difícil, claro. Se você não tem um conhecimento, e mesmo muitas vezes você preparado, às vezes a dor da separação, dependendo da circunstância, é difícil para você administrar, então você precisa realmente de um embasamento, um conhecimento, de um suporte para que essa transição possa acontecer da melhor maneira. Mas é um livro que traz bastante essa reflexão de vários aspectos desse assunto presente na nossa vida, que é a morte. Essa é a mensagem, o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido de alguma maneira aí, útil. E obrigado pela paciência aí.